Glória a Deus, louvado seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos iniciando mais uma live EBD, hoje com a lição número 7, que tem como tema o ministério de profeta. Quero convidar você a ouvir, a assistir até o final, para que nós possamos aqui juntamente aprendermos o ensino da poderosa palavra de Deus. Estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2021 a revista que tem como tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Que você possa acompanhar, que você possa ficar conosco aí e aprender juntamente conosco, né, esse assunto tão importante, esse tema tão importante que é este dom de profeta. Se você ainda não assistiu às demais aulas, das 6 últimas aulas desse segundo trimestre, você pode revê-los aí no canal. Eu tenho um canal aí no YouTube, que é EBD com J.E.certo. Você pode rever estas e outras aulas também do primeiro trimestre e também alguns estudos que nós temos postado aí no nosso canal no YouTube. Glória a Deus. Estão conosco aqui já a irmã Aurelina. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Aurelina. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. E a todos, vamos compartilhando aí, vá compartilhando com seus irmãos, seus amigos aí no Facebook. Nós já estamos dando início aqui a nossa live EBD, com a nossa lição número 7, louvado seja Deus. E você pode ir nos ajudando a divulgar esse nosso trabalho e fazer com que outras pessoas também possam ter acesso, né? As igrejas ainda continuam fechadas, o templo continua fechado aqui em Messejana, mas a palavra de Deus ela está livre, né? E os servos de Deus, a igreja de Jesus, ela continua ativa, continua trabalhando, e a palavra de Deus ela continua sendo transmitida, e isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. E Antônio Souza, boa noite. Antônio Souza, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Antônio Souza, ali de São Paulo, colega da gente, amigo meu, conterrâneo, que nos acompanha também. Vamos compartilhando aí com os irmãos, amigos, pessoas no meu Face. Nós vamos dar início. Convido você neste momento para nós fazermos uma oração. Ore comigo neste momento, para que o Senhor possa nos ajudar, o Espírito Santo possa nos dar graça e sabedoria, para que possamos tratar deste assunto tão importante, tão especial para as nossas vidas. Ore, querido Deus e amado Pai, neste momento, meu querido e eterno Salvador, quero aqui, meu Pai, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para falarmos, meu Senhor, de um assunto tão importante, de um tema tão maravilhoso, Pai, que é o dom de profeta, Pai. Pai, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, para que possamos aqui falar, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, sempre pautado, sempre baseado na Tua palavra, Senhor. Porque o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, ela está pautada, fundamentada, baseada na Tua santa palavra. Pai, assim, meu Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos acompanha e aqueles que irão ouvir depois também, Pai, porque eu acredito que o alcance é muito grande, muitas pessoas serão alcançadas e serão edificadas para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus queridos, amados irmãos, já dando início, né, à nossa aula. A nossa aula hoje é a lição número 7, para você que tem a revista CPAD, Casas Publicadora da Assembleia de Deus.
é a revista, é a lição número 7. Nós iremos tratar do tema, até colocando na descrição da nossa live, que é a lição número 7. O tema é o ministério profético, né? Ou você aí com certeza deve ter ouvido falar, já deve ter estudado esse assunto, e nós iremos dar aqui um panorama, adentrarmos aqui nesse tema tão importante que é o ensino da palavra de Deus baseado nesse tema. Vamos lá, lição número 7. O texto áureo nos diz: e a uns por Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 28. Glória a Deus. 28, que é o nosso textual. Glória a Deus. A verdade prática nos diz: o ministério profético é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Este assunto é de suma importância e é de extrema necessidade para a Igreja do Senhor Jesus, porque nós iremos tratar de um assunto que nós tratamos já com relação aos dons espirituais, o dom de profecia, né? E a profecia ela tem 3 propósitos: edificação, exortação e consolação. E nós iremos abordar, tratar, falar desse assunto com relação a esse ministério tão importante para a igreja, que é o ministério de profeta. Glória a Deus. Vamos aqui para a nossa introdução. Você que está entrando, nos acompanhando, vai compartilhando aí com seus amigos, amigas, né, com familiares. Convide aí o seu esposo. O esposo chama a esposa, chama os filhos, chama todos que estão aí na sala, né, para podermos aqui acompanhar e aprendermos juntamente a poderosa palavra de Deus. A introdução nos diz: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. A nossa introdução vai nos falar algo que eu sempre gosto de trazer e aplicar, e chamar sempre os irmãos para esta aplicação. E o nosso ensino, o ensino da palavra de Deus, ela tem que ser baseada, tem que ser fundamentado à luz da Bíblia Sagrada, fundamentado na palavra de Deus. E nós iremos tratar desse assunto fundamentado em cima dessa palavra, né? Porque é esta palavra que nos dá toda a segurança e que nos dá confiança para vivermos, praticarmos essa doutrina, e ela é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. E nós iremos abordar e tratar desse assunto aqui neste momento. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro ponto: o profeta do Antigo Testamento. Conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Pronto, profeta do Antigo Testamento. Nós iremos tratar tanto da questão do profeta do Antigo Testamento, como também do profeta no Novo Testamento. E o primeiro ponto vai tratar exatamente desse conceito do profeta do Antigo Testamento. De uma forma geral, eles têm uma similaridade, né? Eles têm uma similaridade. Claro que cada um dentro do seu contexto histórico, e do seu contexto cultural, né? Mas eles têm uma similaridade muito grande com relação ao seu desempenho no reino de Deus. E o profeta, ele é aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, para falar em nome de Deus. É o porta-voz de Deus. Ele ouve a mensagem de Deus e transmite essa mensagem para o povo.
É o inverso, né, da questão do sacerdote. O sacerdote, ele ouve do povo e leva a Deus. O profeta, ele faz o caminho contrário. Ele recebe de Deus e transmite para o povo. Ele é o porta-voz de Deus. Ele é uma pessoa, homem ou mulher, que fala em nome de Deus. O embaixador que representa os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Vamos lá, o profeta levantado por Deus, chamado por Deus, ele tanto levava a mensagem de Deus para o povo de Israel, como também para nações estrangeiras que não faziam parte do povo de Israel. O profeta de Deus, ele agia dessa forma, né? Ele tinha essa função não somente de falar em nome de Deus para a nação de Israel, como também para outras nações. Se a gente vê muito desses exemplos, nós iremos tratar disso aqui. Ok? Ao longo de toda a história veterotestamentária, que é a história do Velho Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Eu sublinhei aqui uma palavra que o Senhor levantava, né? O Senhor levantou aqui, e também aqui, aqui mais em cima fala em levantava. Quando Deus levantava. A questão de Deus levantar, é Deus chamar. É Deus escolher alguém como profeta para ser o seu porta-voz, para ser o portador das mensagens, da palavra de Deus para o povo, tanto a nação de Israel como também nações estrangeiras. E olhando para essa questão, né, a gente aprende que o ministério profético, o dom de profeta, ele não é um dom de autopromoção, da pessoa se autopromover para esse cargo, para esse dom. Esse dom está à nossa disposição, como nós falamos em todas as nossas lições que nós tratamos nesse segundo semestre. Nós falamos de que os dons de Deus, eles estão à disposição da igreja. Todo aquele que crê e pedir com fé, ele recebe estes dons. E no Antigo Testamento, o chamado profético era exclusivamente de Deus. Deus chamava, Deus escolhia. É que nem o caso de Jeremias, né, que Deus, assim, as nações, eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. E não é a pessoa que escolhia, que tomava essa autopromoção. É uma chamada de Deus. Deus chama, ele capacita e ele usa os seus verdadeiros profetas. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Elias e Eliseu, aqui as referências, você pode ler depois. A profetisa Uda, a mulher, e muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel, como também o profeta Ezequiel e vários outros profetas também são chamados profetas literários. Por que profetas literários? Profetas literários porque eles escreveram livros. Tá? Os outros profetas, Elias, Eliseu e outros mais, que não escreveram livros, não são considerados profetas literários. Mas é muito bom ver aqui também outra coisa relacionada à questão dos profetas, porque na divisão dos profetas, no livro da Bíblia, né, nós temos profetas maiores e nós temos os profetas menores. Isso é só para a questão de conhecimento dos irmãos, para que os irmãos entendam, né, que essa divisão de profetas maiores e profetas menores. A questão aqui não é a questão de valor no sentido da profecia, mas sim na questão de volume do livro, né? De volume do livro. Só para essa questão didática, E eu li aqui, os irmãos, até para tratar mais na frente, mas eu vou dar só uma pincelada aqui para os irmãos.
quando fala do primeiro dos profetas, Samuel, o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Quando fala o primeiro dos profetas, isso não quer dizer que ele foi o primeiro profeta levantado por Deus ou chamado por Deus na Bíblia. Está falando que foi o primeiro profeta para a nação de Israel, porque ele foi o último juiz e também o primeiro profeta que Deus usou para a nação, para o povo de Israel como nação. Mas nós temos, até no terceiro ponto, vamos falar isso aqui melhor, mas nós temos outros profetas que foram levantados por Deus, né? Que eram profetas de Deus, antes mesmo de Israel se tornar uma nação. Antes mesmo de Israel se tornar uma nação, Deus tinha os seus profetas. Mas daqui a pouco eu falo para vocês no terceiro ponto, no terceiro subponto desse primeiro ponto. Desculpa, não é o terceiro ponto, é o terceiro subponto do nosso primeiro ponto. Vamos lá, vamos dar continuidade. Irmã Vanessa, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmão BP Francisca Monteiro, paz do Senhor, Deus abençoe, obrigado pela companhia de vocês. Eu estou sem um vídeo, né? Eu não estou vendo aqui o vídeo não, mas eu acredito que os irmãos estejam me vendo aí, estão tendo o vídeo no monitor dos irmãos. Mas vamos aqui continuar, vai dar certo, né? Vai dando certo aqui, a gente abordar esse assunto. O segundo subponto vai falar do ofício. Nós estamos tratando do primeiro ponto, que fala do profeta do Antigo Testamento. O ofício do profeta do Antigo Testamento. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos e emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram formas usuais para o profeta começar a mensagem divina. A inspiração dos profetas recebia revelações, mensagens de Deus que desvendava o oculto. Né? Alguns desvendavam o oculto, aquilo que estava escondido. Outros anunciavam juízo. E outros emitiam conselhos e advertências. Mas sempre quando o profeta ele ia trazer a palavra de Deus, que Deus lhe dava a palavra, e que ele ia colocar essa palavra para o povo, ou para alguém de forma individual, ele sempre usava a expressão, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Os homens de Deus, profetas de Deus, eles usavam a expressão. Assim também como os falsos profetas, né, para terem a sua mensagem creditada, aceita, eles também usavam essa expressão. Nós encontramos aqui na Bíblia vários falsos profetas, né, usando essa mesma expressão, dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Para quê? Para que a sua mensagem, a sua falsa profecia tivesse aceitação e fosse tida como verdadeira, quando na verdade não era. Tá certo? Os símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reino de Israel. Símbolos e visões. Nós encontramos essa questão de símbolos na profecia de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. E também encontramos visões nas profecias de Isaías, no capítulo 31, versículo 28, e também Isaías, capítulo 1, versículos 11 e versículos 12. Se você quiser, você pode ir lá e conferir, né? Essa questão da profecia usando recursos de símbolos e de visões. O profeta também exercia um importante papel de conselheiro na história do reino de Israel. Um dos mais conhecidos, né, profeta que era conselheiro também, é o profeta Natã, que era conselheiro do rei Davi. E você vai encontrar essa relação lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, 1 Reis, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. E Natã, como profeta e também como conselheiro do rei Davi. Glória a Deus. Irmão Antônio Edivaldo Gomes, a paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus. Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos compartilhando aí, irmãos e irmãs. Vamos compartilhando. Vamos ajudando aí a divulgar o ensino da palavra de Deus.
profeta, né, como conselheiro, Natã como um conselheiro. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Vamos deixar para tratar esse ponto aqui, mais no terceiro ponto, porque nós iríamos tratar com mais profundidade, tá certo? Nós iremos ver mais detalhes com relação a essa consequência, né, dos profetas. Os profetas que profetizavam em nome de Deus, eles enfrentavam bastante adversidades. Eles não eram bem aceitos. Por quê? Aqui fala sobre a prepotência da nobreza, sobre a dissimulação dos sacerdotes e sobre a injustiça social. Eles encontravam essas resistências quando eles traziam a mensagem de Deus, quando eles traziam a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para o povo, porque geralmente quando Deus falava aqui no Antigo Testamento, Deus falava dentro de um contexto a qual o povo de Israel se encontrava. E esse contexto se refere tanto à apostasia, como às injustiças sociais e à idolatria e vários outros pecados, né, que o povo fazia quando se afastava de Deus, e Deus enviava os seus profetas. E quando a mensagem de Deus vinha contra eles, lhes causava revolta. Lhes causavam revolta. E os profetas, eles sofreram muito, né? No Antigo Testamento sofreram muito por causa do pecado do povo. A questão da prepotência, o orgulho da nobreza, né? E a dissimulação fala sobre a hipocrisia dos sacerdotes. Glória a Deus. E a injustiça social que nós iremos tratar daqui a pouco no terceiro subitem também. Vamos lá, o terceiro subitem do primeiro ponto. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 AC antes de Cristo, né? Século 8 antes de Cristo. Tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Vamos lá. O profetismo. O profetismo, com o qual se refere ao nosso estudo, né? Nós estamos tratando, se trata do período no reino de Israel, após a divisão do reino, porque quando Salomão ele morreu e Roboão, seu filho, assumiu o trono, o reino foi dividido. O reino de Israel foi dividido. Duas tribos seguiram Roboão, filho de Salomão, Judá e Benjamim, tendo por capital Jerusalém. Essas duas tribos seguiram a Roboão. As demais tribos, 10 tribos, elas seguiram Jeroboão. E a capital era em Samaria. Após essa divisão do reino de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, adentrou em uma apostasia. Foi envolvido em idolatria. Principalmente porque Jeroboão, após ele assumir o trono, e ele percebeu que as pessoas estavam indo para Jerusalém para adorar a Deus, e ele, com medo do povo se voltar novamente para Roboão, ele coloca 2 bezerros em Dan, e eu não estou lembrado se o outro em Siquém. Acho que sim, não estou lembrado. Mas eram 2 deuses, 2 bezerros de ouro, em pontos estratégicos do reino de Israel, entre as 10 tribos, para que o povo não precisasse subir a Jerusalém para adorar o Senhor em Jerusalém, como era o costume quando Israel era unificado. E ele teve essa estratégia e ele conseguiu, né, afastar o povo de Deus, levando o povo a adorar 2 bezerros de ouro.
e fazer com que o povo de Israel se apostatasse da fé e aí fosse praticar a idolatria. Foi nesse período que apareceu o profetismo, né, como nós estudamos aqui. Foi o período em que Deus levantou profetas para levar a mensagem de advertência, a mensagem de exortação, a mensagem de juízo para o povo de Israel, por causa da sua rebeldia, da sua idolatria e da apostasia do povo naqueles dias. Nesse período do profetismo, em que Deus levantou muitos profetas para tratar com seu povo, ele se estende do século XVIII e vai até o século IV, século III, século IV, né? Do período do povo de Israel, do rei de Israel. Louvado seja Deus. E o objetivo do profetismo era restaurar o monoteísmo hebreu. O monoteísmo é o povo de Israel, ele adorava, né, um único Deus. Começou com quem? Com Abraão. Abraão, o pai do povo de Israel, adorava um único Deus. Porém, quando o reino se dividiu, o povo passou a adorar outros deuses, né? E os profetas foram enviados por Deus nesse período do profetismo para trazer o povo, para restaurar novamente o monoteísmo, a adoração a um único Deus em Israel. Também a combater a idolatria, né? O povo estava, por causa do politeísmo, o povo estava em volta e envolvido com a idolatria. Denunciar as injustiças sociais e como haviam injustiças, né? naquele período. Algumas delas nós podemos ver aqui com relação ao Acabe, quando tomou a vinha, louvado seja Deus, aquele homem que eu não estou lembrado agora, aquele homem justo, e ele tomou a vinha e se apossou dela. E diversas outras injustiças que haviam. E Deus havia, através da lei, Deus havia colocado, né, na sua lei, vamos dizer assim, instrumentos, lei, para beneficiar o povo mais pobre, as pessoas mais carentes, para não ter essa injustiça social tão grande, né? Mas por causa do pecado, por causa da ganância, o povo de Israel, eles praticavam essa injustiça social, porque Deus ele tinha na sua palavra, na sua lei, que deviam ter cuidado com a viúva, com os órfãos e com os pobres. E existia uma estrutura legal que Deus criou, colocou na lei para que o povo observasse e essa injustiça social fosse corrigida. Não houvesse injustiça social. Porém, quando a pessoa está longe de Deus, né? Quando não quer nada com Deus, a injustiça social ela vai brotar. Ela vai brotar. Às vezes, nós olhamos e vemos políticos e pessoas querendo acabar com a injustiça social com ideologias. E essa ideologia defendida por muitos, principalmente o período que estamos vivendo, né, que é o comunismo, ele não tem nada a ver com algo de Deus. O comunismo, ele é ateísta. E a injustiça social, ela só vai ser corrigida ou amenizada quando a pessoa se voltar para Deus e deixar que o amor de Deus ele encha a sua vida e essa pessoa seja moldada, né? Seja mergulhada, se deixar mergulhar no amor de Deus para que esse amor ele alcance, ele sobrepuje para as pessoas que estão ao seu redor, estão próximas a ele, ao seu próximo, né? Enquanto não houver essa manifestação da busca por Deus, da aproximação de Deus, para que o amor de Deus venha habitar no coração do ser humano, essa questão social não se resolverá. E principalmente quando se tratamos dessa ideologia
que é o comunismo. O comunismo ele começou, é ateísta, né? O comunismo é ateísta. O fundador do ateísmo, Karl Marx, ele próprio era ateu. E ele disse em alto e claro e bom som para nós cristãos, né, para toda a humanidade ouvir, ele tem uma frase que é dele, que diz que o, o cristianismo é o ópio dos povos. O que é ópio? Ópio é uma droga. E ele dizia que o cristianismo era uma droga, era nocivo para a humanidade, que a humanidade deveria ser liberta, se libertar do cristianismo, para que pudesse, enfim, ter uma vida sensata, né? Longe da droga, né, que é o cristianismo. Vê que a droga é algo ruim, nocivo, maligno. E para ele, o cristianismo é ruim, nocivo, maligno. Portanto, essa ideologia, de forma nenhuma, ela pode resolver o problema da injustiça social, porque o problema da injustiça social ela vai ser resolvida quando as pessoas se aproximarem mais de Deus, quando as pessoas acreditarem mais em Deus e deixarem que Deus faça morada em suas vidas, para que o amor de Deus ele venha fazer parte das nossas vidas e esse amor ele venha ser compartilhado com todos em nossa volta, com o nosso próximo. Aí sim, a injustiça social em todas as esferas, seja na justiça, seja no trabalho, seja em qualquer área, ela pode ser sim vencida, mas sim com a busca, né, de Deus, e as pessoas buscando a cada dia serem justas também diante de Deus, diante das pessoas, através da prática da justiça. Da prática da justiça. Louvado seja Deus. Há também proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Nesse tempo foi difícil, né? Foi complicado. Porque a mensagem de Deus era contra o pecado. E as pessoas que estavam envolvidas, dominadas pelo pecado, elas não aceitavam a mensagem de Deus transmitida pelos profetas. Nós temos profetas aqui que foram mortos, né, segundo a história. Isaías, ele foi cerrado ao meio. Jeremias, ele foi morto enquanto profetizava. E outros profetas que sofreram perseguição, que sofreram afronta, que foram açoitados, que foram perseguidos, porque traziam a mensagem de Deus, e a mensagem de Deus, ela confronta o pecado. Ela não passa a mão, né? Ela não amassageia ego de ninguém. Quando Deus envia o seu profeta, o verdadeiro profeta, ele traz a palavra, a mensagem, e esta mensagem, muitas vezes, ela confronta o pecado. Eu digo muitas vezes, porque onde há o pecado, ela vai confrontar o pecado. Em outras vezes, nós falamos que a profecia, ela tem o propósito de edificar a igreja, de exortar, e exortar aqui, vamos entender, eu sempre falo, quando eu toco nesse assunto da exortação, que o exortar não é fazer a pessoa se sentir constrangida, não é constranger ninguém. Não é envergonhar ninguém, dar carão, né, como diz as pessoas mais antigas, dar carão, repreender de forma áspera, dura alguém para envergonhar alguém. Não. Exortação é trazer ânimo, é trazer renovo para a pessoa. Tá? E consolação, consolar a pessoa, consolar a igreja, um conjunto, né, um coletivo. A profecia ela tem essa finalidade, esse objetivo de edificar, exortar e consolar. E os profetas aqui, quando usados por Deus para confrontar o pecado, né, eles não vão agradar muita gente. Muita gente não vai ficar satisfeita, né? Não vai ficar satisfeita porque Deus ele vai sempre confrontar o pecado. Deus ele não tolera o pecado. Se tiver errado, Deus ele vai trazer a mensagem que vai confrontar este pecado. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele ama a todos e ele não quer que as pessoas se percam, né? Nem permaneçam engodadas no pecado. É por isso que o profeta sofre. Ser profeta não é fácil, viu? Louvado seja Deus.
Ser profeta verdadeiro de Deus não é fácil. Ser um profeta, um falso profeta, é mais fácil. No sentido, né, daqui, entendeu? Porque a pessoa, o falso profeta, ele tem aceitação, ele é mais aceito, ele é mais tolerado. Por quê? Porque massageia o ego, ele fala o que a pessoa quer ouvir, né? Ele vai falar o que a pessoa quer ouvir, o falso profeta. E o verdadeiro profeta, ele não está preocupado se a mensagem que ele vai trazer, ela vai ser aceita, ou ele vai ser aceito, ou ele vai ser vai ser amado, provado por ninguém. Ele não olha para isso, ele olha para Deus. Ele sabe que a mensagem que ele está trazendo é a mensagem de Deus, e que alguém goste ou não goste, ele vai trazer a palavra. Me lembra aqui do profeta Micaías, né? Quando Acabe manda chamá-lo, e o capitão vai ali para chamar o Micaías, e Micaías, quando chega perto de Micaías, diz assim: olha, Micaías, todos os profetas que estão lá estão profetizando o bem para o rei Acabe. Porque os profetas que estavam ali, eles estavam profetizando falsamente, estavam trazendo mentiras. Porém, Micaías disse assim: olha, aquilo que o Senhor me disser, eu vou falar. Profeta compromissado com Deus, profeta de Deus, profeta verdadeiro de Deus, ele é compromissado com Deus, ele não está nem aí se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, se a pessoa vai ficar gostando dele ou não, se vai receber ou não. Ele tem um compromisso com Deus e não com o homem. Glória a Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos para o nosso segundo ponto, bem rapidinho, né, para nós terminarmos aqui num tempo que não canse os irmãos. O segundo ponto vai dizer o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, eu me esqueci de uma coisa aqui, irmãos, com relação ao profeta, né? Eu falei que os profetismo, ele começou no século XVIII, quando Israel já era uma nação. Mas isso não quer dizer que não existissem profetas de Deus antes de Israel se tornar nação, porque Samuel foi o primeiro profeta enviado por Deus para a nação de Israel. Foi o último juiz, o primeiro profeta. Mas nós temos outros profetas que nós vemos antes mesmo de Israel se tornar uma nação e de Deus enviar os profetas para falarem a sua mensagem para o povo de Israel e para as outras demais nações. Nós encontramos outros profetas. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, nós vemos que Abraão era profeta. O próprio Deus disse que Abraão era profeta. Nós também encontramos Moisés. Moisés também era o profeta. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele profetizou para o povo de Israel, diz assim: olha, Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E antes ainda, nós encontramos lá em Judas capítulo 1, versículo 14, quando Judas vai dizer que Enoque profetizou. Enoque, o sétimo depois de Adão, né? Profetizou. Se ele profetizou, ele era profeta. Enoque era um profeta de Deus. E os profetas, antes mesmo de Israel se tornar uma nação. Isso significa, né, que antes de Israel se tornar nação, Deus já tinha levantado profetas. Glória a Deus. Segundo ponto, o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4 e 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12 e 28, Efésios 4 e 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus
são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Ó, a questão do ministério profético, do ministério de profeta no Novo Testamento, nós já lemos na nossa verdade prática que ele é de suma importância. Ele tem um valor excelso muito grande. Veja que a leitura bíblica, nosso texto áureo fala que Deus colocou, primeiro, apóstolos, em segundo lugar, profetas. E nas leituras que nós lemos aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 20, vamos encontrar apóstolos e profetas. No capítulo 3, versículo 5, nós vamos encontrar profetas, apóstolos e profetas. E no capítulo 4, no versículo 11, nós encontramos apóstolos e depois profeta, demonstrando aqui a sua colocação como em segundo, como sendo algo essencial e imprescindível na liderança da igreja de todos os tempos. E eu quero apenas apontar uma coisa muito importante com relação à importância e o valor dos profetas, que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 13, que vai começar dizendo que ali em Antioquia existiam profetas. E dentre esses profetas se encontrava Barnabé e Paulo, ou Saulo. Era o Saulo e agora era Paulo. E, entre outros, Ágabo, tem Ágabo, e tem outros profetas, Níger, estou lembrando aqui, viu? Estou abrindo a Bíblia aqui, mas eu estou lembrando de alguns. Níger, abri aqui, está aqui, ó. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém. E Saulo, que é Paulo. Isso aqui na igreja de Antioquia. E estes homens, estes profetas, eles foram usados pelo Espírito Santo, porque o texto vai nos dizer aqui o seguinte, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Isso aqui demonstra que aqueles profetas reunidos ali foram usados pelo Espírito Santo para levantarem ali Paulo e Barnabé como os primeiros missionários para missões transculturais. E começou aqui, dentro desse contexto, com esses profetas sendo usados por Deus, as 3 viagens missionárias de Paulo, deu início aqui. E, com isso, a fundação, a edificação de várias igrejas que nós sabemos. Nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, Filipenses, Coríntios e outras demais igrejas que foram fundadas por Paulo. Para nós vermos e entendermos a importância do ministério profético na igreja no Novo Testamento. Ok? Apenas algumas, Vamos aqui, dando continuidade, a gente vai ver que existem mais coisas que nos mostram o valor e a importância da igreja. O segundo subitem da igreja, do profeta na igreja, perdão. O ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro. Presta atenção. Não se baseava, não se fundamentava somente em predizer o futuro. Adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra de Deus. Era um porta-voz de Deus. Certo? Ele era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra de Deus. Era um porta-voz de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de outro. No caso aqui que nós estamos tratando, o profeta é alguém que fala em nome de Deus. Veja que tamanha a responsabilidade
de ser profeta, né? Porque é o porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. Deus lhe entrega a palavra e ele fala. Assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. E é muito sério, eu até quero já passar isso aqui, né, para os irmãos e irmãs, que a gente não pode brincar com isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixarmos nos levar pela emoção, né, pelo emocionalismo. Muitas vezes as pessoas são levadas pela emoção e às vezes falam coisas dizendo que foi Deus quem falou, e na verdade não foi Deus quem falou, apenas a pessoa se emocionou e falou algo. Mas isso é muito perigoso, é muito complicado a gente querer falar algo que Deus não falou. Devemos ter muito cuidado e pedirmos a Deus para que nunca sejamos envolvidos por esse emocionalismo para fazermos esse tipo de coisa. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Porta-voz. Apesar de algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia do Instituto Pentecostal. Por que no começo aqui nós falamos aqui, assim, não consiste em predizer o futuro. E aqui ele vai dizer que às vezes acontece o futuro, né? Nós encontramos em Atos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 e versículo 11, um profeta chamado Ágabo. E esse profeta, ele estava reunido ali com Paulo. Paulo estava subindo para Jerusalém, para a festa. E ele chega naquele momento, né, adorando a Deus, servindo a Deus ali. E o Espírito Santo usa ele e pega a cinta de Paulo e amarra as mãos e os pés dele próprio. E ele profetiza e diz: assim farão os gentios ao homem a quem pertence essa cinta. Ele foi usado por Deus como profeta para predizer o futuro. Claro que aqui acontece, mas não é via de regra, né? Sempre isso não. Porque o profeta ele não é somente aquele que profetiza o futuro, que prevê o futuro, né? Não é. Existem outras funções, o ofício do profeta, que nós vamos ver aqui, além dessa condição de ele prever, né, de ele predizer o futuro, que foi o caso do profeta Ágabo. De acordo com o comentário pentecostal, o profeta neotestamentário quer dizer do Novo Testamento. Neotestamentário era dotado por Deus. Porta-voz aqui. Perdão. Pronto. Apesar de algumas vezes predizer o futuro, conforme instruímos no Bíblia, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Vamos ver aqui, vamos continuar. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. De uma forma geral, de um termo geral, nós podemos dizer que o profeta, ele proclama a palavra, recebe a mensagem de Deus, aquela mensagem instantânea, né? Aquela mensagem que veio instantaneamente, que Deus passou para ele, para alguém, ou para a igreja, para o coletivo, e ele transmite. E como também nós que pregamos a palavra, que anunciamos o Evangelho de Jesus, também entramos nesse conceito de profeta. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a profecia por excelência. E quando nós proclamamos a palavra, você, nós também podemos ser considerados como profetas. Porque nós proclamamos a palavra de Deus, que é a profecia por excelência. É a palavra de Deus. E ele vai dizer que ele proclama e interpreta. Interpretar aqui é ensinar, é esmiuçar, é trazer o ensino para a igreja, para as pessoas. Veja como é linda esse ofício do profeta, né? Porque o profeta, a pessoa pensa que profeta é só aquele que é usado por Deus para trazer aquela mensagem instantânea que deu naquele momento,
né? Ou então ele ser usado por Deus para uma mensagem que prediz o futuro. Agora, o profeta ele tem um termo no Novo Testamento muito mais amplo, né? Um termo muito mais amplo. E aquele que proclama a palavra, aquele que ensina a palavra, ele também é considerado um profeta, porque anuncia a profecia por excelência, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, que é dar ânimo, né? Consolação e edificação da igreja. A profecia, ela é usada, né, por Deus, o triplo propósito, nós falamos, edificação, exortação e consolação. E ampliando esse termo, com relação à proclamação e à interpretação da palavra, que é quem anuncia o evangelho e também aquele que ensina a palavra de Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. O objetivo da profecia do profeta é ensinar, aplicar e confirmar a sã doutrina. Vou repetir mais uma vez. O objetivo, né? O ofício do profeta é ensinar, aplicar e confirmar a sã doutrina. Glória a Deus. Profeta. Nós falamos aqui do profeta verotestamentário, que é do Antigo Testamento, tem seu ofício, com similaridades com relação ao profeta do Novo Testamento. Com similaridade, quase toda similaridade com o profeta do Novo Testamento. Claro que em um contexto histórico e cultural diferente. E também com o mesmo objetivo. O objetivo de ensinar, aplicar e confirmar a sã doutrina. Isso no Novo Testamento. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado. Olha aí, desmascarar o pecado. Proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Veja que ofício maravilhoso, né? E por isso que a gente fala, que eu falo em similaridade, porque no Antigo Testamento o profeta era chamado para quê? Para restaurar o monoteísmo, para combater a idolatria, o pecado, né? As injustiças sociais, a anunciar o dia do Senhor, que é o juízo de Deus, e renovar a esperança messiânica para o povo de Israel. Claro que essa última parte aí do anúncio do Messias já se cumpriu. Nós não temos mais esse ofício, né? Porque Jesus já veio. Nós estamos aguardando ele voltar para levar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Louvado seja Deus. Mas é muito similar. É claro que eu coloquei uma observação aqui, que com relação a desmascarar o pecado, né? Profeta, proclamar a justiça, juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual do povo. Eu coloquei uma observação aqui, qual é a única divergência aqui do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento? É que as profecias do Antigo Testamento, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, elas estão no canon. No canon da Bíblia. Elas estão fazendo parte das Sagradas Escrituras. Elas fazem parte das Sagradas Escrituras. E os profetas do Novo Testamento, as suas profecias que vêm instantâneas, como aqueles profetas do Antigo Testamento também que recebiam instantâneas, elas ficaram aqui, né, canonizadas. Essas profecias hoje, que vêm instantânea para alguém ou para a igreja, elas não vão fazer parte do canon da Bíblia. Por quê? Porque nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia, ela se encerrou. A sua inspiração divina, ela foi apenas até Apocalipse. De Apocalipse para cá,
ela não tem mais como alguém chegar e profetizar e querer colocar para acrescentar a palavra de Deus. Não. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Deus falou aos pais através dos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, tem falado através do Filho. Portanto, a Bíblia Sagrada, o cânon bíblico, ele foi encerrado em Apocalipse. Não tem mais como pegar uma profecia hoje e colocar ela como seja fazendo parte do cânon da Bíblia. Essa é uma das diferenças. Amém? Você entendeu? Compreendeu? Amém, né? Você pode comentar. Você pode comentar conosco aqui, né? Estamos aqui acompanhando o comentário aqui do irmão Antônio Edivaldo, do BP Francisca Monteiro, irmã Vanessa. Pode ir comentando. A gente vai aqui acompanhando e dando glória a Deus, se alegrando com o comentário dos nossos amados irmãos. Pronto, aqui vamos lá para o resto aqui do capítulo 2. Capítulo 2, que vai falar sobre o objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Nós falamos de proclamar e interpretar a palavra. Através da proclamação e através da interpretação, que é o ensino da palavra, a igreja recebe edificação e maturidade espiritual, né? Cristã espiritual. Pois, como um organismo vivo, a igreja e o corpo de Cristo devem desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desenvolver suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Como eu falei no primeiro ponto. No primeiro ponto nós abordamos que Deus ele levanta, né? Ele levantou e levantava os profetas do Antigo Testamento, assim como ele levanta, né? Ele levantou e levantava os profetas do Antigo Testamento, assim como levanta também no Novo Testamento. No Novo Testamento. E a pessoa não se autopromove a isso e nem procura, né, querer fazer isso. Porque quem levanta é Deus. Os dons estão aí para nós buscarmos os dons com fé, né? Crendo e buscando com fé, nós receberemos. Mas nós não podemos de forma nenhuma deixarmos ser dominados pelo emocionalismo para querermos dizer que Deus falou onde Deus não falou. Isso é muito perigoso e nós não podemos incorrer nesse erro de forma nenhuma. O terceiro e último ponto. O discernindo o verdadeiro profeta do falso. É o nosso terceiro e último ponto. Primeiro subido. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Eu ouvi um comentário, eu gostei do comentário desse irmão. Ele falou o seguinte: diz que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. E eu fiquei meditando e realmente faz sentido. Que o falso profeta, ele é o castigo de Deus para o falso crente. E me lembrei, né, de Acabe. Acabe era um falso crente. O profeta Acabe foi um dos piores reis de Israel, do reino de Judá, né? Foi Acabe. Ele trouxe a idolatria, ele fez coisas malignas, matou gente, conduziu o povo a pecar contra Deus. Ele era um falso crente. E os falsos profetas que profetizaram para ele foram a sua ruína, para a sua destruição. O falso profeta é o castigo para o falso crente. Por quê? Porque ele traz uma mensagem mentirosa. Não é mensagem de Deus, é uma mensagem mentirosa. E o falso crente, que é aquele que não tem comunhão com Deus, que não tem compromisso com Deus, ele sabe que vive no pecado. Ele sabe que vive
segundo o desejo da carne. Ele sabe que não agrada a Deus, mas ele se acha, né, beneficiado por Deus. E o falso profeta é exatamente esse castigo. Acabe recebeu essas profecias, falsas profecias desses falsos profetas, e nós conhecemos a história. O seu final foi morrer na guerra. Ele morreu naquela guerra, a qual os falsos profetas diziam para ele que ele ia vencer. Mas, na verdade, ele fez foi morrer. Portanto, os falsos profetas são um castigo de Deus para os falsos crentes. Primeiro subitem. No terceiro ponto, simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Vamos lá, é bem interessante isso aqui. Simplicidade, pessoa ser simples. Né? Pessoa simples, uma pessoa modesta, uma pessoa humilde. É uma pessoa que não busca holofotes, que não busca aparecer. Ele segue o conselho de João Batista, lá no capítulo 3, no versículo 30, né, do Evangelho de João. João Batista disse que importa que ele quem? Jesus, cresça, e que ele, João, diminua. Ele não queria saber de holofote. Ele não queria saber de aparecer. Quem era para aparecer no seu ministério, quem era para aparecer, era Jesus. Assim também eu e você, meu querido. Eu e você, minha querida. Nós não temos que aparecer. Nós não precisamos de holofote. Quem tem que aparecer no meu ministério, quem tem que aparecer no seu ministério, é Jesus. Quem tem que ser glorificado na minha vida e na tua vida é Jesus. Toda honra, toda glória é para Ele. Os verdadeiros profetas, eles têm essa característica da simplicidade. Eles não querem holofote. Eles não querem aparecer. Eles sabem que quem tem que aparecer é Jesus. E outra característica do verdadeiro profeta é o amor. Nós lemos aqui que, embora ele faça, né, seja de juízo, mas ele transmite com amor. Ele demonstra amor. E nisso nós encontramos na vida de Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer que Jeremias é ali o versículo, esse versículo aqui mostra que esse título, né, de Jeremias, que é chamado o profeta chorão, ou profeta das lágrimas, porque ele trazia uma mensagem de juízo para o povo de Israel, que estava totalmente fora da vontade de Deus, dos planos de Deus. Mas ele chorava, ele amava aquele povo, ele transmitia a mensagem dura, né, que o povo seria levado, Jerusalém seria tomada, destruída, o templo seria destruído, as portas seriam queimadas, e o povo seria levado cativo para a Babilônia. Mas ele chorava, ele amava aquele povo, ele transmitia a mensagem com amor, mesmo sendo a mensagem de juízo, mas ele amava. E o falso profeta é diferente. O falso profeta, além de trazer uma mentira, um engano, um engodo, uma profetada, ele ainda transmite com rancor, com ódio, com desdém. Isso é que diferencia com arrogância, né? Com arrogância. Isso é que diferencia o verdadeiro profeta do falso profeta. E nós vemos aqui lembremos de Jeremias, né? Oséias e do próprio Jesus. Jesus, ele, em Mateus 23 e 37, ele vai chegar em Jerusalém e ele vai olhar para Jerusalém e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedreja os profetas, tu que apedreja os profetas, né? E tu que rejeita os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quis eu te ajuntar como a galinha ajuda seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes.
Esse é o profeta, né? Jesus é o profeta por excelência. Mensagem com amor. Já o falso profeta só pensa em si mesmo, em seu status e benefício. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Ananias, esse profeta aqui, em Jeremias 27, versículo 2, Deus mandou Jeremias fazer um jugos de madeira. Jeremias fez o jugo de madeira. E lá no capítulo 28, versículo 10, esse profeta profetizando, né, que dentro de 2 anos, o rei da Babilônia, Deus subjugaria, e que o povo voltaria. E Jeremias havia profetizado que seriam 70 anos de cativeiro. Deus havia falado através de Jeremias, seriam 70 anos. E esse falso profeta chegou com a mensagem dizendo que Deus havia dito que era 2 anos. E que ele, e o povo ia voltar em 2 anos. Jeremias ali ouviu, mas não acreditou. E Deus falou para Jeremias que ele estava mentindo. Ele voltou e falou para aquele profeta que estava mentindo. E aquele profeta se revoltou com Jeremias, arrancou o jugo de madeira que estava no pescoço do profeta Jeremias e disse assim: assim diz o Senhor, ó, o falso profeta também, né? Assim diz o Senhor. Assim como esses jugos de madeira, assim será quebrado o jugo do Nabucodonosor. Só que Deus usa Jeremias e diz assim: olha, tu quebraste jugos de madeira, porém eu colocarei jugos de ferro. Esses eram mais difíceis de ser quebrados. Louvado seja Deus. Segundo subponto, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Jesus ele deixou uma advertência para todos nós, na sua palavra, para que nós tivéssemos precaução com relação aos falsos profetas, que são muitos, né? São muitos falsos profetas, infelizmente. Como reconhecê-los? Jesus disse que os conheceríamos pelos frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Pois o resultado do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Jesus ele falou algo em Mateus capítulo 7 e o versículo 21. Vamos dizer que diz lá, 7, Mateus 7, versículo 21. Versículo 21. 7 e 21. Pediu o seguinte. Olha o que diz aqui. Estou com a Bíblia aqui, viu? Vou ler. Nem todo o que me diz, diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos nós demônios? Não operamos muitas maravilhas? Porém Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diz e faz. Nem todo aquele que diz, né, Senhor, Senhor, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Pelos frutos os conhecerei. Pelo quê? Pelos frutos. Que é o fruto? O caráter. Pelas obras também, né? Pelas ações desses homens, eles serão conhecidos. Louvado seja Deus. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Olha, é muito importante, meus queridos, que haja esse discernimento. Nós não podemos julgar um falso profeta pela performance, né, como a forma que ele prega, ou como ele transmite a profecia, ou o espetáculo que ele faz, pela forma como ele age, como ele ali para querer enganar. Nós temos que ter muito cuidado com isso, o discernimento. É pelo caráter, é pelas obras, é pelo que ele faz, é como ele procede no seu dia a dia, que nós devemos diferenciá-lo. Louvado seja Deus. E para nós encerrarmos, ainda sobre o falso profeta.
apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? De forma nenhuma. A eloquência, a pessoa falar bem, se expressar bem, isso não quer dizer que a pessoa seja um verdadeiro profeta. E aqui diz que, embora ele seja iníquo, seja mau, mas às vezes ele se expressa bem. Ele fala bem, ele coloca as palavras bem, E as pessoas, a eloquência, ela chama a atenção da gente. Quando a gente vê alguém falando bem, falando bonito, isso chama a atenção. E a gente gosta de ouvir uma pessoa que se expressa bem, que fala as palavras certas, no local, bem ordenada. E isso chama a atenção. E a gente deve ter muito cuidado com relação a isso. Porque às vezes tem as palavras bonitas, as palavras que agradam, mas é mau caráter. É mau caráter. É melhor alguém que não se expressa tão bem, que não fala tão bem, do que alguém que não fala tão bem, mas que é bom caráter, do que alguém que se expressa bem, fala bem, mas é mau caráter. Isso é fato, Isso é fato e a gente deve diferenciar isso. John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Quer dizer, pessoas que usam, mas assim, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Mas não é desempenhado pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que usam pelo nome de Jesus, mas que não têm o selo do Espírito Santo no seu ministério. Isso deve ser atentado para nós. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Glória a Deus. Não se deixe conduzir por eles. São enganadores. E nós temos que ter muito cuidado e buscar discernimento de Deus para não sermos engodados por esses enganadores, por esses falsários, que se dizem profetas, mas que não têm conduta de crente, não se comportam como cristãos, são enganadores, são ambiciosos, são arrogantes, são pessoas totalmente descompromissadas com o reino de Deus, só pensam em si, só pensam na autopromoção, em trazer palavras, profecias que amassageiam o ego das pessoas, querem trazer o que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que Deus quer falar. Que Deus guarde, proteja a sua igreja, as nossas vidas desses lobos devoradores, e que possamos a cada dia orarmos a Deus, clamarmos a Deus, para que o Senhor levante verdadeiros profetas, homens e mulheres de Deus, compromissados com o reino de Deus, que se sejam realmente porta-vozes de Deus, para falarem aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui nós terminamos a aula 7, que é o Ministério de Profeta, e convidando a todos para a próxima aula. No próxima sexta-feira, nós iremos tratar do Ministério de Evangelista. Tá bom? O Ministério de Evangelista também será uma bênção para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você quiser ir lá no nosso canal, no YouTube, e convido você a se inscrever nesse canal. Vá lá e se inscreva, ative as notificações para que quando nós colocarmos algum vídeo, você receba a notificação e você possa já assistir ao vídeo, Nós temos aqui no nosso canal, nós criamos, e você compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal, tá? Deus em Cristo vos abençoe. Quero fazer uma oração com você neste momento. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu querido eterno Salvador, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade
e te apresentar, Senhor, a tua igreja, o teu povo, a todos que nos acompanharam aqui. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, levantar homens e mulheres para o ministério profético, Pai, para trazer a proclamar a tua palavra, para interpretar a tua palavra. Meu Deus, para que possamos ter uma igreja na maturidade cristã, uma igreja edificada, uma igreja forte, uma igreja com conhecimento, ó Pai, da tua palavra, uma igreja compromissada com o teu reino, uma igreja compromissada com a tua obra, Senhor. Pai querido, que os falsos profetas, meu Senhor, possam ser dispersos, possam ser envergonhados, Pai, no meio do teu povo, Pai. E que nós possamos a cada dia te servir com alegria, com prazer, com sinceridade em nosso coração, para glória e louvor do teu nome. Assim te peço por cada irmão que nos acompanharam, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um ótimo final de semana, e que possamos aí estar meditando cada dia na palavra de Deus. Você nos ajude, compartilhe aí, nos ajude, em nome de Jesus.